Fiquei feliz de chegar aqui e já ver a palestra, o estudo, né? Nosso mínimo estudo já iniciado, mas com bom adiantamento, né? Quando os companheiros mencionaram a respeito, né, da prisão que o planeta Terra representa para aqueles que não conseguem completar a sua tarefa. No livro da Psicologia Profunda de Joana de Ângeles, que está aqui comigo, já um pouco gasto pelo tempo, porque eu insisto em tentar entendê-lo, ela apresenta uma proposta interessante. Não sairás daí enquanto não pagar a última moeda. Não sairá daí, disse ela, do cárcere carnal. Ela acrescenta isso na frase de Jesus. É importante nós lembrarmos que qualquer estudo espírita, por mais simples, por mais aguçado que seja, é importante lembrar que é uma proposta. É uma proposta. A gente, quando vem à casa espírita, é uma proposta de reforma. É uma intimação, como eu falei para ela, pediu para trazer o violão, né? E nós não somos propriamente cantor, mas é uma intimação, porque quando alguém nos aguça a prestar um serviço na seara do Cristo, temos que ter bom ânimo. Estou um pouco cansado, a tarefa tem sido forte, porque, como você, eu vivo 3 aspectos. Religião, meu divertimento é a música, divertimento, tá? E o trabalho. A família, hoje, vai bem, vocês estão aí comentando sobre ela. A gente não pode se furtar a falar de coisas importantes que acontecem em nossa vida. Exaltando hoje o momento que vocês iniciaram, gostaria de lembrar que entre os patrimônios que cada um de nós, né, vem adquirindo, o maior que eu tenho é a família. Quando eu digo maior que eu tenho, é porque é o que eu mais prezo, né? Se eu tiver que me divertir e deixar uma problemática em casa, a família. Se eu tiver que trabalhar e a família necessitar de mim, é a família. Mas, se nós observarmos direitinho, a comunicação, a convivência, no geral, o lar, que representa todo o âmbito que nós discutimos, é a grande problemática do ser humano. Nós estamos aqui porque não conseguimos, né, interagir necessariamente, educadamente, moralmente, um para com o outro. E se algum dos companheiros tiver aí um plano de saúde, um plano funerário, muito bom, ajuda na vida, aqueles que podem, alguns não podem. Mas o Evangelho é plano para tudo. Jesus, representando para outros companheiros de outra casta, a grande proposta dos companheiros é aguardar a volta do Cristo. Nós espíritas vivemos lado a lado com Ele. E da última vez disse para vocês aqui, para alguém daqui se estiver lembrado, que quando eu tenho oportunidade, né, de bater um papo com Ele, eu até piso no pé para que Ele fique. Porque se Ele sair, a decisão da gente pode variar. Tomando a decisão certa. Tudo bem, a mãe do Chico ensinava a gente a tomar um copo d'água, né, e ocupar a boca. Mas nós espíritas já estamos bastante conscientes e já podemos ultrapassar esse entendimento fazendo a mesma proposta dessa forma. Vamos fazer com que o Cristo permaneça junto conosco. Vamos tomar a atitude certa. Vamos ter coragem de ser espírita, de ser cristão, mesmo que não sejamos espírita, mas de ser cristão. Quando eu falei para vocês que o maior patrimônio meu era a família, porque eu vivia como qualquer um de vocês, como qualquer um do outro lá fora, abraçando a causa e as responsabilidades que surgiam. Mas, há cerca de 8 anos atrás, eu perdi a família. Não perdi a família aquela que me trouxe ao mundo. Porque, quando hoje mesmo estava proseando, meu pai foi um dos responsáveis pela população de Visconde enorme, que cada vez agora está aumentando, né? Ele estava contando até piada hoje numa loja, né? Nós somos 12, criados num ambiente humilde, certamente como muitos de vocês, mas que eu falo para os outros, eu tive infância. Eu dei pedrada na casa do vizinho, roubei fruta, entendeu? Então, mas minha mãe nunca disse, dos 12 filhos, estou arrependido por esse. Esse me dá muito trabalho.
Mas uma ocasião eu perguntei para ela: por que não te preocupa comigo? Ela disse: porque eu sei que você vai e volta. Os outros não. Fulano não vai, fulano cai pela estrada. Olha a preocupação. Olha ela tentando se esforçar para sair do cárcere, para não se decepcionar com a conduta dela materna, já que ela não teve oportunidade de conviver esse entendimento espírita. Mas sempre que me chamava a ser humilde, ela, como não tinha o evangelho na mão, ela dizia para mim: meu filho, quando você subir no morro, você vai ver que tem outro maior. Então, eu já comecei a entender que ela tinha alguma coisa íncita. Nós estamos há milhões de anos emergindo da matéria cada vez mais, ainda estamos esse tipo de coisa, com devido respeito aos companheiros, que estamos ainda. Quando beijamos, ainda temos que virar o rosto para o outro lado, porque qual é o risco de nós darmos um atentado no indivíduo? Entendeu? Não é o medo de sujar de batom ou do hálito, que pode estar agradável, mas nós fazemos isso sem o mínimo de esforço, de sentimento. Então, temos que observar nessa proposta do cárcere, de pagar a moeda. Por quê? Por que pagar a moeda? Porque certamente já vivemos muitas oportunidades e já deixamos a desejar milhares de vezes. São incontáveis as vezes que nós chegamos até aqui. Divaldo Franco, na década de 30, nos apresenta uma problemática de uma obsessão muito séria, um distúrbio mental de uma senhora que participa a ele de uma carência muito grande, aonde os médicos daquela época rapidamente se apresentaram e tiveram que recolhê-la a um sanatório. E Divaldo Franco apresentou esse médico aqui, dizendo que o problema dela, aquela senhora, não seria um distúrbio mental, mas sim uma obsessão. E o médico afirmou para ele que não. A loucura devia ser tratada num sanatório. Como a lei sempre favorece a medicina, e isso é correto. Aliás, temos que buscá-la antes de mais nada. Antes de buscar o reino do céu, temos que buscar. Antes de buscar o reino do céu, para esse apoio que a gente quer espiritual, temos que viver, nos testar, nos apalpar, saber que problema está acontecendo com a gente. Não é só botar a culpa nos espíritos, não é só... Tem que ver como que nós estamos cuidando desse chinelo, né? Desse calçado que nós ganhamos para caminhar pelo território, que quanto mais ou menos pedregoso que andarmos, certamente irá gastar, arrebentar, e assim a gente vai ver a sociedade aí fora com o uso de drogas, do tabagismo, do álcool e de outras coisas mais. Quando nada, é o ódio que nos aprisiona e que degenera o ser humano, nos faz envelhecer o corpo físico cedo. E de uma hora para outra a gente conhece o Evangelho e se luariza. Bastava, se nós tivéssemos condição de fixar o amor através da palavra, simplesmente, bastava nós ouvirmos na colocação do Cristo, quando disse para Maria de Magdala: ama Maria. Isso bastou. Isso bastou. Para Paulo tinha uma formação muito importante, uma educação romana, helênica, também grega. Também tinha uma formação das leis de Moisés. Mas Maria não. Maria era aquela mulher desclassificada pela sociedade, rejeitada pelos mesmos homens hoje que estão aqui entre nós, e quando nada nós somos um deles. Bastou dizer ama e ela mudou a sua trajetória. Não observando o Evangelho, nós trazemos a conduta para dentro do lar e constantemente estamos falando com nossos filhos. Quando nasce, é interessante. Aquela vontade de falar papai e mamãe, né? Quem mais quer que fale o papai ou a mamãe primeiro? Fala, meu filho, fala. Fala, e ele vai desenrolando alguma coisa até que fala. Com certeza vai falar mamãe primeiro. São poucos. Só se der fome para pedir papai. Mas papai é depois. Depois, ele começa a crescer e começa a se meter no meio da conversa. E o que é a educação e a cultura que nós trouxemos diz? Deixa o mais velho falar. A gente pede para a criança se calar.
criança quer se alimentar logo cedo. A gente dá isso, dá aquilo. Gosta de ver a criança comendo isso, comendo aquilo. Meu filho ou minha filha come de tudo. Quando começa a pegar uma certa variação, né, no corpo físico, a gente já logo pede para comer menos, fecha a boca. Mais tarde, esse indivíduo que foi pedido para calar, aos 12 anos, aos 13 anos, vira uma criança que não tem diálogo com o pai e mãe e só conversa com o vizinho, gosta da rapaziada lá fora, da moçada, porque a moçada fala aquela linguagem legal. E a gente quer falar com ele. Filho, fala, se abre com o papai, fala comigo. O que está vendo com você, porque você está tão estranho? E nos faz lembrar que até então a gente queria que falasse quando nasceu. Depois pediu para calar a boca. E hoje estamos tentando formular uma conversa, porque está difícil. Isso tudo cria transtorno no ser humano, assim como também o envolvimento no relacionamento conjugal, nesse cárcere da vida repetitiva, reencarnando e reencarnando. Encontramos sempre mesmo, nessa condição ainda que nós estamos ainda pequena, os nossos detratores do passado. Já que a família, por exemplo, papai e mamãe tiveram 12 filhos. Aliás, 14, né? 2 completou uma tarefa e foram embora cedo, né? Vamos dizer, 12 filhos foi porque eu vivi entre eles, estou ainda vivendo entre 11. Bom, certamente os amigos espirituais poderiam ter vindo nos auxiliar, né? E veio. Logo, a primeira que veio ajudou minha mãe a cuidar. Foi a nossa segunda mãe, a cuidar de tudo. Naquele agreste, sem luz, dificuldade e tal. Mães, veio aquilo que nós chamamos de ovelha negra, de azeitona. Eu digo que eles criaram só homem, né? Eu falo 7 dragões. Porque a vida é difícil. Depois desse conflito todo, companheiros, depois de 50 anos de casado, o meu pai senta na minha cama, me pega pelo pé e vem me falar. Não era com ela que eu tinha que ter casado. Eu me choquei com aquilo, assim, né? Aquele choque, né? Não é aquele choque assustado. Eu falei, meu Deus, depois de 50 anos, não era com ela? Aí ele me relatou 42 minutos marcados no meu relógio, dizendo para mim as coisas que ela não gostava dela. As coisas que não gostava dela. E eu vendo ali o amor, o sentimento, simplesmente com uma raiva, um aborrecimento. E disse para mim, eu nunca pude dar educação a vocês. E eu fui anotando. Quando eu tentava falar, ele dizia, não terminei. Vocês já ouviram isso, né? Não terminei. Ou já fizeram. É uma coisa ou outra. Eu já ouvi ou já fizeram. Tem duas coisas. Só tem duas posições. Joana de Anjos, quando nos trata, ela diz o seguinte, só existe 2 linhas. A sanidade e a loucura. Linha do meio não existe. Ou você está na condição quem pede ou quem dá. Por isso eu estou convidando os companheiros espíritas a aceitar qualquer tipo de ensinamento cristão como proposta de mudança. Porque se vocês estão aí ouvindo, o companheiro aqui, que está sempre também nessa condição, ouvindo os demais, sem uma proposta de mudança, vocês já estão na condição de pedir. Temos que dar alguma coisa. Dá de ti mesmo, disse Jesus. Brilha a vossa luz. Faça algo para que a circunstância mude. Mas persista. Porque não basta simplesmente chegar à casa espírita como antigos companheiros de religiões diferentes que a gente conhece e que fica dualizado por algumas palavras, às vezes até por horas e horas e o dia inteiro, e achar que já fiz a minha parte. Né? Uma gota só d'água do beija-flor não apaga o fogo da selva, como a gente sabe. Ele faz a parte dele, mas não apaga. Precisamos saber que qualquer problemática que haja com um membro da família, compete a toda a família cooperar. Essa é a terapêutica da desobsessão ou do transtorno que seja da memória. Temos que estar juntos de qualquer maneira. Então eu perdi a família. Eu fiquei desorientado. Porque eu tinha descoberto naquele momento que era a única coisa que eu dava valor àquilo. E aí a esposa foi embora, não sabia por quê. Achei melhor que ela levasse a filha, não brigasse com o assunto, porque eu já tinha esse entendimento que nós estamos tendo aqui.
A mãe, lá em Brasília, minha mãe tinha acabado de desencarnar. Eu fiquei assim, como diz o jovem, boladão. Eu trabalhava, emboçava a parede, que eu sou pedreiro. Às vezes, o ajudante nunca soube que às vezes eu estava chapando mato chorando. Mas fiz uma proposta. Não desviar minha conduta. Meu papai, ainda encarnado, falou assim: eu tenho pena de você. Eu digo: não tenha pena de mim. Não estou inveterado pelo álcool, não estou procurando mulheres, eu estou decidindo a minha vida e optei pela minha filha. Fazer com que ela se sinta bem junto com a mãe e comigo à distância. E consegui isso. Após um ano, mantive toda a distância que foi possível. Cortei todo o vínculo com ela, já que ela decidiu, porque Joana de Anjos disse que quando eu saio do trabalho, se eu saio para trabalhar com chuva, saio para divertir com chuva ou com sol, que cada um caminha pelo clima que deseja. Mais tarde ela me propôs voltar. E eu aceitei. Porque eu também tinha esse interesse, mas achava que eu não devia fazer essa proposta. Mas prometi a ela, naturalmente. A ela, e aproveitei a mãe na presença, e a minha filha. Ainda não consegui, mas vou amar vocês o suficiente para que vocês sofram quando eu partir. Para que vocês sintam minha falta. Essa é a minha meta. Ainda sou coisa muito insignificante, mas é a minha meta. Aí, há pouco tempo ela disse para mim: ele não faz nada, não tem feito nada em casa. Eu falei: o pãozinho estava gostoso de manhã, eu esqueci do pãozinho de sábado, você sai 6 horas da manhã para buscar o pãozinho. Eu gosto de fazer as coisas que eles gostam, porque a doutrina espírita tem me ensinado que a gente tem que procurar, dentro do bem, fazer pelas pessoas aquilo que eles mais gostariam de fazer e que não podem fazer. Essa tem sido uma grande conquista minha. Claro que muitas vezes eu não faço o que eles querem, assim como eles. Mas agora optei por outra proposta. Falei para minha esposa: eu vou fazer você se apaixonar por mim como foi há 24 anos atrás. Ela olhou para mim, não disse nada. Eu falei: você vai ver. E ela já está mudando. Só que eu quero conscientizá-la, conforme conscientizei, que a vida é assim. É um entra e sai. A fila é enorme. Às vezes nós passamos por esse cárcere carnal, que para mim não é um cárcere. É a interpretação que nós levamos em conta. Um indivíduo que se sente num cárcere, né, encarnado, poxa, talvez seja aquele que os senhores conhecem, que passa na condição que não pode falar, não pode se expressar, só pode pensar. Ou muitas vezes, né, as condições nem o permitem. Né? Tem que estar emancipado, às vezes no sono, adormecido, dopado, para poder confabular um pouco. Esse está no cárcere. E também não sairá dali enquanto não melhorar a sua condição perispirítica, porque lesou na oportunidade passada. Então essa senhora foi internada e a proposta não foi aceita pelo médico. Ocorreu, nesta época, que ela levou 16 anos dentro de um sanatório. Lá na Bahia, também como vocês devem conhecer a história, né? Os tratamentos são os mesmos, né? De choque, corrente, aquelas coisinhas que, graças a Deus, hoje a gente entra dentro do manicômio, eu toco o cavaquinho e quando eu chego eu te pergunto: você trouxe o que para mim? Eu digo: nada. Ah, seu chato. Sai todo mundo de perto. Mas quando nós começamos a cantar, se envolve todo mundo. Fico emaranhado, né? Eu tenho mais uns irmãos lá que gostam também do barulho, né? Aí na hora que a gente vai embora, eles choram, pedem para a gente não ir embora. E nós não levamos nada. Porque não deve mesmo, né? Não leva nada para eles comer, nada assim. Então, ocorreu que no dia que ela foi liberada, que aparentava ter uma saúde já, uma enfermeira disse para ela: a senhora está sendo liberada? Ela disse: sim. Ah, que bom. Hoje eu estou livre. A enfermeira disse para ela: olha, procure por essas casas de amparo por aí, porque a senhora teve um filho aqui há 16 anos, dentro do manicômio. Ela disse: um filho? Como que eu não sei? Pois é, a senhora não sabe, a senhora não lembra, mas a senhora teve. Como se chama ele? Não, nós não demos nome. Ela certamente saiu para uma casa de amparo e tal, e contou aquela história para ela. Mamãe,
Ela ficou luarizada com aquilo. Ela não imaginava que poderia ter acontecido aquilo. E aí, já mudou. Para quem já estava livre, já tinha voltado para o cárcere novamente. E eu não estou falando do cárcere da dor, mas do cárcere da ânsia que nós temos. Nós temos a ânsia de amar. Quando nós agredimos o nosso semelhante, é o nosso orgulho, é o nosso amor que está adoecido. É como pegar um copo d'água e começar a jogar terra dentro. Vai. Mas se insistir em jogar água novamente, as impurezas vão saindo novamente. Bom, ocorreu que ela procurou em algumas casas e não encontrou. Mas a memória voltou e lembrou que a casa, na rua do Pau da Lima, continuava de pé. Procurou Divaldo Franco mais uma vez. Divaldo a reconheceu rapidamente, porque muitas visitas ele teria feito lá. E ela disse: Divaldo Franco, está lembrado de mim? Ela disse: com certeza. Meu filho está aí? Seu filho? Que filho? Aí ela disse: disseram que eu tive um filho lá, dentro do manicômio, há 16 anos. Logo que chegou, engravidou, tá? Foi tudo, ocorreu lá dentro. Isso certamente deve ser quase que normal, né? Dentro dessa circunstância, quando a casa, né, que tutela, relaxa. Bom, Divaldo falou: como se chama ele? Ela disse: não sei, nunca vi. Então eu não posso fazer nada com você. Ela disse: então eu vou me embora. Ele disse: na casa do Cristo ninguém entra sem levar nada. Ela disse: o que eu posso levar daqui? Almoce conosco. E preparou o banquete para ela. Preparou um almoço, almoçou junto com ela, bateu aquele papo, coisa e tal. Depois da sobremesa, convidou uma quantidade enorme de jovens e apresentou para ela: olha, esses jovens, todos têm a média de 17 anos. Por acaso seu filho, você conseguia reconhecer seu filho? Aí ela olhou, e antes de encontrar o seu filho, que já estava ali no meio, o filho deu um grito lá no meio: tio Divaldo, essa mulher eu sonho com ela toda noite, essa é minha mãe. O filho reconheceu ela, nunca tinha visto também. Os dois se abraçaram e foi certamente aquele calor, né? Vocês podem imaginar. A gente pode reclamar do esposo, pode reclamar do filho, tem esse direito, porque nós temos ainda deficiência. E aliás, se nós não reclamarmos e eles estiverem errados, estaremos colaborando com ele. Mas saiba que o encontro das almas são poucas coisas bonitas aqui nesse planeta, de que você lá combinar de chegar aqui e encontrar a sua amada e mais tarde receber como filho aqueles que certamente você prometera a dar oportunidade. Quando nada, como eu disse, infelizmente, né, a gente permite sempre que renasça naturalmente, como eu vi os companheiros aqui falando, né, sobre aqueles que se apresentam em nosso campo de ação como ovelha negra. Quando nada, sempre vai vir aqueles que vêm nos cobrar, porque hoje o casal só quer um ou dois, né? Vamos arriscar dois, porque se morrer um, a gente tem um ainda, né? Essa conversa já rolou muito. Hoje em dia, entre nós espíritas, a gente tem outra ideia, mas que a verdade é. Então, certamente, né, entre vir um anjo guardião, um amigo espiritual, para nos ajudar na nossa deficiência. Vem um obsessor. Que é aquele que precisa, entendeu? E haja de nós amadurecer. Por exemplo, agora há pouco tempo, eu convidei um parente, né, 16 anos, que estava envolvido no tráfico. Resolvi, não tinha envolvimento com o pai, falei: vou levar para trabalhar comigo. O pai também é profissional como eu na obra. Aí não conseguia relacionamento nenhum. E nós sempre, sendo espírita e nada, mas ele tem dislexia. Levei para a obra e olhei para ele. Ele falou: fazer o que, tio? Falei: vai olhar para mim quando eu falar com você, dizer sim, sim, não, não com a boca. Eu gosto de comunicação direta. Outra coisa, toda vez que eu te apresentar um serviço, que você tiver dificuldade, chega para mim e fala. Então comecei a ensinar ele na prática. Não tive oportunidade, porque minha intenção era mantê-lo, para que ele tomasse gosto pelo dinheiro, pelo trabalho, e desviasse ele da conduta como eu fiz. Mais tarde consegui com mais êxito o desligamento dele, porque eu tive contato com pessoas dessa conduta desviada, né? E usei outras expressões para poder mudar a circunstância. Mas ele procurou me ludibriar o máximo possível dentro da obra. Mas eu insisti.
Ele não fazia nada, mas eu insisti. Consegui ficar com ele 2 meses. Meus clientes ficavam olhando assim. Aí eu falei para o cliente assim: contei tudo isso que vocês ouviram aqui, que eu sabia que o cliente também tinha uma situação mais agressiva ainda, dependente químico em tratamento. E achou aquilo bonito. E o companheiro disse para mim: só você mesmo para dar essa oportunidade. Eu falei: está enganado. E eu disse para ele: eu também ganhei oportunidade. Olha que a gente vem emergindo do charco já há muito tempo. Um espírito me disse para mim essa semana, lá no grupo João Batista, que eu tenho a oportunidade de conversar com eles no nosso serviço. Ele disse que ele se sentia o tempo todo dentro de um pântano. Eu estou dentro da lama e você não está vendo. Eu falei: graças a Deus, você está aqui comigo. Ele disse: mas eu ainda estou me sentindo lama. Então vamos cuidar do passe. Expliquei para ele com outras linguagens. E agora? Eu estou melhor, mas eu ainda estou me sentindo na lama. Eu falei: que bom. Eu estou prestes a cair. Sabia disso? Ele mudou a ideia rapidamente. Como? Eu digo: sim. Você está saindo, isso é glória. Joana de Anjos apresenta essa tese. Feliz desse que está saindo da lama. Porque a humanidade está mais ou menos nesse nível. Nós estamos saindo da lama da dificuldade, dos equívocos. Mas aquele que está fora da lama está todo momento propenso a cair. Em seguida, dos nossos cuidados, certamente do cuidado espiritual, que eu sempre peço a recomendação aos amigos que nos auxiliam, que conduz o restante, porque nós não temos capacidade, né, de prestar o serviço completo, com uma porcentagem mínima. Em seguida aparece outro companheiro que diz assim: você pensou que eu não voltava aqui? Eu falei: graças a Deus que você voltou. E ele disse que iria voltar muitas vezes. Ele saiu ainda insatisfeito, e a única coisa que eu pude fazer é pedir a Deus que eu melhore a ponto de, da próxima vez, eu possa, né, compreendê-lo mais um pouquinho. Essa é a nossa conduta espírita, aceitar o próximo na condição que ele está, porque ele assim está, ele não é. Porque ele foi criado simples e ignorante. Ele teve opções e a opção dele foi equivocada em determinada época. Ninguém nasceu santo. Todos vocês sabem disso. Mas essa senhora encontra o filho e mais à frente o filho pede: tio Divaldo, eu poderia visitá-la no final de semana? Divaldo, através da casa, mostrou do caminho, providenciou um mausoléu que estava, né, em situação de difícil, mandou fazer uma pequena reforma e colocou aquela senhora lá. E todo final de semana ele passava o final de semana com a mãezinha. Bom, Divaldo foi deixando. Passou um certo dia, ele falou: tio Divaldo, será que eu posso ficar também mais 2 dias? Ele disse: olha, você está aqui comigo, está em tratamento também. Ele também passava por um problema sério. Você precisa tomar seus remédios, coisa e tal. Não, eu não vou deixar faltar meus remédios, mas eu preciso. Mas Divaldo desconfiou. Estava rolando um lance entre os dois. Eles teriam combinado porque ele, nessas idas e vindas, teria conhecido uma jovem. E Divaldo Franco descobriu, proporcionou para que ele pudesse ter mais oportunidade e passou até a conhecer a jovem. O tempo veio passando, ele ficou mais tempo com a mãe e rolou aquele casamento. Que beleza! Casou, teve um filho, até o momento que Divaldo contou esse caso importante para nós vermos como é a situação do cárcere, da vida e da família. E esse menino, que tinha uns 4 anos de idade, entra por dentro da mansão e olha para Divaldo e diz: senta aqui. Ele disse: aonde? Na janela. Divaldo Franco sentou na janela, com muito esforço, disse ele, já na época. Por que ele me matou? Divaldo presenciou uma regressão de memória espontânea. Divaldo disse: eu estou sentindo estou desacomodado, estou sentindo uma cãibra nas costas, do trabalho que eu prestei hoje. Então Divaldo foi e falou: importante não é por que ele te matou. Você está vivo, você sempre continuou vivo. Aí ele disse: não, mas por que ele me matou? Não é interessante você saber isso. Importante é você saber que você teve outra oportunidade de estar agora junto com ele. Esqueça isso. Falou isso e o menino novamente desligou a tomada e voltou ao normal e não tinha acontecido nada. Divaldo observou. Quando passou 2 horas depois, entra o pai
o jovem que teria casado, com o rosto todo lanhado, de unha, que o menininho teria feito. Quem nunca viu uma criança mamar no peito e meter a unha no rosto da mãe? Eu já vi várias vezes, não sei se algum de vocês já viu. Já presenciei isso várias vezes. Então, ocorreu que ele chegou e disse: tio Divaldo, quem é ele? Quem? Sempre com aquela, né? Quem eles? Quem é ele? Você sabe quem é ele? Ele disse: eu não sei quem é ele. Você sabe quem é ele? Você sabe, olha o que ele fez de mim. E o que você fez com ele? Nada, não tive coragem de bater. Ele é meu filho. Olha, já mudou alguma coisa. Mas quem é ele? Ele disse: não sei. E mesmo que eu soubesse, não teria permissão de dizer. Nós, encarnados, não temos condição de saber quem é quem. Nós, almas, nos encontramos e alguns afins e alguns, certamente, né, detratores um do outro. Então, essa é a circunstância da vida. Essa é a família universal do futuro. Aliás, gostaria de lembrar vocês, Joana de Ângeles, como ela, na palavra dela, né, inicial que eu presenciei aqui, ela afirma mais um pouquinho ainda, dizendo que nós temos a família que nós precisamos e não a que nós queremos. Que nós teremos no futuro a família que nós queremos, mas será aquela que nós precisamos agora. Porque nós não vamos nos livrar. Ninguém anda para frente deixando alguém para trás. Esse é o ciclo da vida. Se pensa que eu posso me livrar desse companheiro, ou dessa companheira, ou dessa criança agora, pode. Você tem todo o direito. Assim, como também está na expressão de Divaldo, no livro de Atendimento Fraterno, você tem o direito de ceifar a sua vida. Você só não vai conseguir se livrar do problema. Vai só aumentá-lo. Então, protelar é o que nós temos feito constantemente. Porque simplesmente não temos coragem de mudar. Simplesmente temos vergonha de falar te amo com aquele sentimento que nós temos, que está embotado. Mesmo sabendo que à noite, fala isso de manhã e à noite, vamos ser detratados novamente. É uma grande conquista. Quando nós adquirimos essa ferramenta, que é a doutrina espírita, Jesus estipulou que na vinha teria muito trabalho e poucos trabalhadores. Disse que teria salário a cada um segundo as suas obras. Se apresentou como médico daqueles que estiver doente. A doutrina espírita, confirmando isso, ela trouxe a Pleiade de Espírito como consolador prometido para nos medicar na nossa necessidade física e espiritual. E Allan Kardec, né, ajudou a colaborar, a difundir esse plano funerário maravilhoso. Ninguém morre mais. É o grande inimigo que Paulo apresentou. O nosso maior inimigo seria a morte. Porque nós descobrimos e vivenciamos,